Essa aqui é boa, hein, pessoal? Quanto que é essa raiz quadrada de 256%? Essa é a pergunta. Vamos calcular juntos? Para fazer isso, primeiramente a gente pode transformar 256% ou em uma fração ou em decimal. Eu vou transformar em fração. Como que fica? A porcentagem é uma divisão por 100, então é só fazer isso aqui, ó, 256%. Vou manter a raiz, porque o objetivo é calcular essa raiz, e agora eu vou separar as duas. Por quê? É uma propriedade da radiciação, né? A raiz da divisão é a divisão das raízes. E isso aqui facilita muito o nosso trabalho, porque são raízes exatas, né? 256 é igual a 16 e raiz de 100 é 10. Poxa vida, agora eu preciso encontrar em porcentagem. Para isso, eu vou voltar com a porcentagem, né? Só multiplicar por 10 sobre 10. Que isso aqui fica 160 sobre 100, que é igual a 160%. Alternativa, letra D. Como é que eu vou saber qual desses números é maior? Se eu multiplicar esses números todos aqui, né, eu vou ficar maluco de tão grande que vai ficar. Mas eu posso pensar da seguinte forma, pessoal. Percebam que o 22 e o 55 têm uma coisa em comum. Olha para você ver. Eu posso transformar isso em 2 vezes 11, o 22, né? E da mesma forma, o 55 é 5 vezes 11. Agora, usando a potência de potência, percebam que isso aqui é a mesma coisa que 5 ao quadrado elevado a 11, porque multiplica, lembra a potência de potência? E aqui fica 2 elevado a quinta elevado a 11. Excelente. Expoentes iguais, basta eu desenvolver esses dois, né? 5 ao quadrado é 25 e 2 à quinta é 32. Então, agora eu sei. Se expoentes são iguais, basta comparar as bases. O 32 é maior que o 25, logo, da direita é maior. Uma equaçãozinha de primeiro grau aqui para relembrar o sétimo ano, você que gosta de matemática ou que precisa dela, olha lá. Como que eu faço para resolver? Primeiramente, vamos distribuir esses números aqui usando a propriedade distributiva, obviamente, né? É o nome dessa propriedade distributiva. Vou multiplicar 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3 é 12 positivo. Agora é só usar os princípios aditivos, né? Subtrai 4x dos dois lados, adiciona 10 dos dois lados, vai ficar 5x menos 4x igual a 12 mais 10. 5x menos 4x é igual a 1x, ou somente x, né? Igual a 22. E percebam que apareceu a nossa resposta, x igual a 22. Vamos resolver juntos essa questão? É uma expressão numérica, só que ela está envolvendo aqui 2 fatoriais. Para calcular, pessoal, não é difícil. Vamos abrir esse fatorial usando a definição. 7 vezes 6, e assim vai até o número 1, né? Opa. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o 7 fatorial, dividido por 5 fatorial. Mesma coisa, né? Só que começa agora do número 5. Olha lá. Temos multiplicação e divisão, então eu posso simplificar o numerador com o denominador. Tudo que está igual multiplicando, eu posso simplificar. O que que sobra aqui? 7 vezes 6, né? E 7 vezes 6 é uma tabuada. Tabuada do 7 ou do 6, isso aqui é igual a 42. Portanto, o valor dessa expressão numérica é 42. Quanto que é isso aqui, pessoal? Raiz cúbica, lembra que esse 3 aqui ó, é uma raiz cúbica de 1000. Eu tenho que pensar aqui em algum número que é elevado ao cubo que dá 1000. E as alternativas são essas aqui, 10, 100, 1000 ou 10.000. Basta eu pensar o seguinte, como eu tenho aqui zeros, lembra de notação científica? Se a gente pensar dessa forma, o número de zeros é o expoente da base 10. Lembra disso? Lá da notação científica? Quer dizer que isso aqui é igual a 1 vezes 10 ao cubo, certo? Notação científica. Só que esse 1 multiplicado não muda em nada, né? Isso aqui pode ser só 10 ao cubo. Sabendo disso, eu vou colocar isso dentro da raiz cúbica, obviamente. 10 ao cubo. E olha como que fica interessante. Raiz cúbica e expoente 3 elimina. Logo, o resultado é 10. A raiz cúbica de 1000 é 10. Alternativa, letra A.
Me diga se você sabe calcular o mínimo múltiplo comum de 18 e 20. Para fazer isso aqui, gente, o que acontece? Eu vou pegar esses dois números e vou fazer uma fatoração simultânea desses valores. Por números primos, tá? Vou começar dividindo por 2, e aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 10, certo? Eu vou dividir por 2 de novo, porque o 10 consegue ser divisível por 2, né? Dividido por 2. Aqui vai ficar 5. Agora eu não consigo mais dividir por 2, vou dividir por 3, que é o próximo primo, né? Fica 3 e 5. Vou por 3 de novo, fica 1 e 5. E agora, finalmente, o número 5. Chegamos no final. Chegou no final, é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 3, 180. Esse aqui é o nosso MMC. Se liga nessa questão que eu trago para vocês, pessoal. 2 à sexta menos, abre parênteses, 5 à quarta dividido por 25 ao quadrado, vezes 7, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Me diga nos comentários se você sabe resolver essa questão. Muito interessante, cheia de elementos aqui, tá? E me diga qual alternativa você marca como resposta. Não deixe de se inscrever se você for novo e de deixar aquele like para fortalecer aqui o meu trabalho. Vamos agora resolver. Antes de mais nada, precisamos decidir aonde começamos, né, gente? Vamos começar pelos parênteses. Sempre assim. Se tem parênteses em uma questão, a gente vai começar de dentro deles, resolvendo tudo que está aqui dentro. E dessas operações que estão aqui, as potências têm maior prioridade. Vou mostrar para vocês. 5 à quarta, por definição, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Lembra disso? É a base multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes que está no expoente. Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Se a gente fizer essa conta, ó, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 é 625. Excelente. Da mesma forma, 25 ao quadrado é igual a 25 vezes 25. Nesse caso, são só duas vezes porque o expoente é 2, certo? 25 vezes 25 é igual a 625 também, tá? Olha que interessante. As duas potências são iguais, têm o mesmo valor. Então, agora eu vou substituir os valores que eu encontrei, mantendo o que já estava, sem mexer nada, né? Vai ficar 625, dividido por 625, vezes 7. Tudo isso ao quadrado. Muito bem. Aqui eu tenho 625 dividido por 625. Um número dividido por ele mesmo, que não seja zero, vai ser igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 7 ao quadrado. E não pode esquecer do 2 à sexta aqui fora, né? Que a gente vai resolver depois. 1 vezes 7 é 7 ao quadrado. 2 à sexta menos 6 à sétima. De novo, agora a gente tem duas potências. Vou fazer aqui no cantinho o valor de cada uma delas. 2 à sexta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2, por causa do expoente 6. E se a gente fizer essa conta, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, e 32 vezes 2, vou até chegar um pouquinho para o lado aqui, é igual a 64. 64 é o valor do 2 elevado à sexta. Da mesma forma, a gente faz 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. São só dois fatores por causa do expoente 2. E 7 vezes 7 a gente lembra da tabuada, 49. Vamos substituir aqui agora e descobrir o valor da expressão, né? Vai ficar 64 menos 49. Se a gente fizer as continhas, isso aqui, gente, vai ser igual a, deixa eu ver, 15, né? 1 para 50, mais 14, 15. Então, 15 é o valor da expressão. Olha que legal, gente. Descobrimos já o valor. E agora a gente tem que descobrir as alternativas, né? 6 duplo fatorial, raiz quadrada de 121, 6 termial ou raiz cúbica de 3.375. Vamos descobrir como que funciona isso daqui, tá bom? Beleza. 6 duplo fatorial, vou multiplicar 6 vezes 4 vezes 2. Por quê? Eu só multiplico, nesse caso, os números pares, porque o 6 é par, ele multiplica os pares
menores ou iguais a 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. 48 é o valor do 6 duplo fatorial, certo? Próxima, raiz quadrada de 121. Que número que você conhece que elevado ao quadrado dá 121? Aí tem algumas possibilidades. O número termina em 1. Então, ou meu número base vai ser 1, ou 9, ou 11, ou 19. Só que aí, entre esses, eu sei que não é 9, porque 9 vezes 9 é 81, e não vai ser 19, porque 19 passa muito, né? Então, nosso resultado só pode ser 11. E por que 11? Porque 11 ao quadrado é igual a 121. Você pode fazer as continhas que, de fato, é esse o valor. Beleza? Chegamos um pouco mais perto da nossa resposta, mas ainda não é o resultado. 6 termial é 6 mais 5, mais 4, mais 3. E agora é só somar todos esses valores. Olha como que vai ficar. 11, 15, 18, 19, 20, 21. Muito bem, então temos que 6 termial é igual a 21 e não é a nossa resposta. Ficou por último, portanto, a nossa raiz cúbica, na verdade, né? Vamos fatorar 3.375 para ver quanto que dá isso, né? Beleza, como que eu faço essa divisão? Posso começar dividindo por 5, porque termina em 5, né? Vamos dividir 3.375 dividido por 5. Não é uma conta fácil, então vamos fazer aqui, né? Fica 6, 6 vezes 5, 30. Resto 3. Abaixo 7, aí fica 7. 7 vezes 5, 35. Resto 2. Abaixo 5, 5. Então, 675. Se eu dividir esse número por 5, dá 675. Dá para dividir novamente por 5. Excelente. Vou aproveitar a mesma conta aqui e já divido por 5. Olha lá. Fica 1, resto 1. Abaixo 7, 3. Aqui vai ficar resto 2. Abaixo 5. E aí, vocês não estão nem enxergando mais a conta, né? Aqui, ó. Muito bem. Resto 5 vai dar 5. Então, 675 vai dar 135. E eu consigo novamente dividir esse valor por 5. Por quê? Se o número termina em 5, a gente consegue deixar ele divisível por 5, tá? Quanto é 135 dividido por 5? Vamos dividir por 5 de novo, tá? 135 dividido por 5. Aí eu seleciono aqui, vai ficar 2 vezes. 2 vezes 5 dá 10. Resto 3. Abaixo é o 5. Aqui vai ficar 7. Muito bem. Então, vai dar 27. Muito bem. 27 ele é múltiplo de 3. Então, vamos dividir por 3. Aqui vai ficar 9. Divide por 3. 3. Divide por 3. 1. E aí eu vou selecionar 5 ao cubo. 3 ao cubo. Essas duas potências com a raiz cúbica vai cortar, né? Então, o resultado dessa raiz é 5 vezes 3. 5 vezes 3 só pode ser igual a 15. E 15, gente, é a nossa resposta, né? É o valor que a gente gostaria de encontrar. Então, bateu aqui o resultado, a alternativa letra D, com o resultado da nossa expressão. Vamos para a próxima questão. Quantos anagramas tem a palavra turbina? Muito interessante essa questão, pessoal. É um assunto muito legal lá da análise combinatória, que vai envolver aqui uma operação legal também da análise combinatória chamada de permutação. Permutação. Ou seja, a gente vai permutar essas letras que estão nessa palavra. O que é permutar? É embaralhar, né? Vamos pensar assim. Trocar de lugar até que eu tenha uma nova combinação de posições. Isso que é fazer uma permutação. Por exemplo, eu vou montar aqui embaixo da turbina um dos anagramas possíveis para essas letras aqui. Eu posso, por exemplo, pegar a, ni, brute. Escrevi de trás para frente. Esse aqui é um anagrama da palavra turbina. Só que, montado um anagrama é fácil. Ah, eu posso montar outro? Posso, né? Eu troco de lugar, por exemplo, o A com o N, eu já tenho outro. Troco lugar o A com o I, já tenho outro anagrama. E o que eu quero saber aqui é quantos.
e não quais. Eu quero saber quantos anagramas possíveis existe para essa palavra turbina. E aí, para calcular essa quantidade, é uma coisa da análise, que eu disse para vocês, combinatória, da matemática discreta, que vai fazer uma contagem dessa quantidade. Então, existe uma conta pelo princípio multiplicativo que nos ajuda bastante a encontrar essa operação. E a operação, de fato, é a permutação. A permutação, gente, está ligada totalmente com o fatorial. Ou seja, se eu tiver a permutação P de algum conjunto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer N fatorial. Certo? O N fatorial é o quê? A quantidade de elementos desse conjunto aqui, tá? Então, P é igual a N fatorial. Isso aqui é a permutação. Vou fazer o fatorial de N, tá? Então, para calcular os anagramas da palavra turbina, eu vou fazer a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer o fatorial. Eu ia fazer uma divisão, mas acho que aqui não vai precisar. A gente tem que dividir quando tem letra repetida, mas aqui não tem, né? 1, 2, 3, não tem nenhuma letra repetida. Então, vai acabar sendo só 7 fatorial mesmo. Qual que é a definição, pessoal, do 7 fatorial? O N fatorial é igual a N vezes N menos 1 vezes N menos 2 até chegar no 1. Então, eu vou diminuindo de 1 em 1 e vou multiplicando todos eles. Então, aqui vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se eu fizer essa multiplicação toda, eu tenho o resultado desses anagramas. 1, 2, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720. E agora vamos montar a continha final. 720 vezes 7, que teoricamente é a mais difícil, né? 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 7, lembra da tabuada? 49. Mais 1, 50. Portanto, 7 fatorial, que é o número de anagramas que tem a palavra turbina, é igual a 5.040. O quê? Anagramas. E temos uma resposta com esse tamanho, né? A resposta é a alternativa letra C. Me diga nos comentários se você sabia calcular o número de anagramas e, claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar aqui o professor. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago essa questão para vocês. E olha, pessoal, uma questão muito interessante. Não sei se você concorda comigo, mas olhando para essa questão, eu enxergo vários elementos interessantíssimos da matemática. E eu convido você aqui a vir se aventurar junto comigo nesse desafio, explorando aqui todas essas operações que estão aparecendo, essa diversidade de operações, para a gente poder aprender bastante juntos, tá bom? Temos aqui 120 dividido por 4, aí eu abro um parênteses. Temos aqui 3 ao cubo menos 4 fatorial, esse símbolo aqui é o fatorial. Fecha parênteses mais 30. Deixe nos comentários o seu palpite sobre o resultado dessa questão e, claro, venha comigo acompanhar a resolução que eu vou trazer para vocês. Olhando para as alternativas, temos também alguns elementos interessantes e vão aqui compor melhor ainda o nosso conteúdo. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, tem vídeo todos os dias e você vai se divertir junto comigo. Se você puder me ajudar também, deixa aquele like, fortalece muito o trabalho, não custa nada para você e vai me ajudar muito, tá bom? Agora vamos resolver. Pessoal, é o seguinte, quando temos aqui um parênteses, já vou direto nele, tá? Direto, sem enrolação. Se tem parênteses, eu começo lá dentro, tá? Sempre assim. E dentro desse parênteses, eu tenho duas operações. Tanto o 3 ao cubo, quanto o 4 fatorial. Vou abrir um espacinho aqui em cima pra gente, porque eu vou resolver com você essas duas operações. Começando pelo 3 ao cubo, olha lá que interessante. 3 ao cubo é uma potenciação, como eu disse para vocês, que tem base 3 e expoente 3. Para resolvê-la, a gente vai abrir aqui em uma multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo essa conta, eu vou encontrar o valor 27, certo? Só fazer a continha, não tem segredo nenhum.
O 4 fatorial é uma operação também consolidada na matemática, a gente aprende ela lá no ensino médio, conseguimos decifrá-la da seguinte forma. Eu vou começar pelo número 4, vou multiplicando os antecessores, ó, 4, 3, 2 e chega no 1 e para. Se eu fizer essa continha, 24, o valor que eu encontro, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, e aí fecha, certo? Beleza, tendo feito essas duas operações, a gente já tem uma parte da nossa expressão resolvida. Então, a gente vai atualizar essa expressão. Vou colocar tudo que eu não mexi do mesmo jeito, 120 dividido por 4, dentro dos parênteses eu mexi. Então, vai ficar 27 aqui, menos 24, que são os valores encontrados aqui em cima, certo? Mais 30 que eu não mexi também. Muito bem. Ainda não vou para fora dos parênteses, eu vou continuar aqui dentro, resolvendo primeiro as operações que estão dentro do parêntese. E nesse caso, a gente tem 27 menos 24, que é igual a 3. Então, vai ficar 120 dividido por 4. Aqui um ponto interessante. Entre o número e o parênteses, eu tenho multiplicação, certo? E aí eu vou fazer o quê? Resolvo aqui e vou colocar, né? 3, que é o resultado de 27 menos 24, mais 30. Colocada essa multiplicação, que na verdade ela já estava ali, só que ela não estava aparecendo para a gente, né? Sempre que tem um número e um parênteses, ou um número e uma letra, ele tem uma multiplicação ali. Agora eu tenho que decidir qual dessas operações eu resolvo primeiro, porque os parênteses já foram resolvidos. Eu tenho divisão, multiplicação e adição. Entre essas, a multiplicação e a divisão, elas se sobressaem, têm maior prioridade do que a adição. Então, eu vou ter que resolvê-las. Só que entre as duas, elas têm a mesma prioridade. Então, para resolver, eu vou fazer o seguinte, da esquerda para a direita. Sempre que uma operação ela tem a mesma prioridade que outra, ou tenho várias operações repetidas, eu faço na ordem em que elas aparecem, tá bom? Portanto, vai ficar 120 dividido por 4, que é igual a 30. Basta você fazer essa continha. Vezes 3 eu mantenho, mais 30 eu mantenho também. Muito bem, agora ficou bem mais fácil, né? A multiplicação tem maior prioridade, eu faço 30 vezes 3, que vai dar 90, mais 30, que é o resultado que tinha ficado lá, né? 90 mais 30, aí fica facinho, né? Vou colocar o resultado aqui embaixo pra gente, ó. 90 mais 30 é igual a 120. E 120, pessoal, é a minha resposta. Vou fazer de vermelho aqui um quadradinho, né, um retângulo, para poder dizer que encontramos o resultado da nossa expressão. Essa é uma das etapas aqui do vídeo que eu trago para vocês. Vocês já estão acostumados aqui no canal, né, que depois de resolver a expressão, a gente tem que procurar aqui nessas alternativas o valor correto, né? Alguma das operações que estão aqui vale 120 e é essa a missão que a gente tem nesse momento. Para ainda enriquecer muito mais o nosso vídeo, eu trago essas operações para a gente poder aprender um pouquinho mais. Uma delas vale 120 e a gente vai buscar esse valor, tá bom? Começando pelo log, que é chamado de logaritmo, uma operação muito interessante. O log tem uma base 5 e ele está sendo aplicado no 125. Então, o 125 ele é chamado de logaritmando. Como que se resolve um log? O log nada mais é do que uma procura por um expoente, vamos dizer assim. Eu quero encontrar um expoente para minha base 5, cujo resultado seja 125. E aí, existem várias formas de se resolver. Eu posso fazer uma fatoração, eu posso ir multiplicando 5 por 5 até chegar no 125, caso seja possível, né? Porque nem sempre o log vai encontrar um número inteiro como resultado. Pode ser que seja um número diferente, né? Um número fracionário, um número racional, né? Então, nesse caso aqui, como foi montado de propósito, ele vai encontrar um número inteiro. Então, dá para a gente ir multiplicando 5 para encontrar o 125. Se a gente fizer as contas, 5 vezes 5, né, que é o 5 ao quadrado, é 25. E 25 vezes 5 é igual a 125. Portanto, eu tenho que 5 elevado à terceira potência, porque eu multipliquei ele 3 vezes, né, é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Muito bem. E por que foi importante fazer isso, pessoal? Encontramos o expoente. Lembra que eu falei para vocês que o log ele procura o expoente para aquela base? Se eu encontrei que 5 ao cubo é 125, então o log de 125 na base 5 só pode ser igual a 3. Por quê? A justificativa está aqui, ó, porque 5 elevado ao cubo é 125. Beleza? Então, esse é o logaritmo, uma operação muito legal, que geralmente a gente aprende no ensino médio, tá bom? A próxima operação é o 7 primorial.
O 7 primorial, ele é também muito interessante. Ele depende de um conjunto de números, chamados de números primos. Vou escrever aqui para vocês alguns desses números, tá bom? Os números primos são muito úteis na matemática e eles vão nos ajudar aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Aqui já tá bom, tá? Pra gente. O resultado dessa operação vai vir daqui, gente. Eu vou pegar todos os números que estão nesse conjunto dos primos e vou selecionar apenas os menores ou iguais a 7, considerando o próprio 7. Então, vou pegar 7 e os menores que ele, 5, 3 e 2. Se eu fizer uma multiplicação desses números selecionados, eu encontro o valor do 7 primorial. Então, vai ser 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Olha lá, gente, essa é a multiplicação que eu devo fazer. Vamos com calma. 7 vezes 5, tabuada, né? 35. 35 vezes 3 é igual a 105. 105 vezes 2 é igual a 210. Chegamos em um número, não é próximo, mas é bem parecido com o resultado, né? Trocou apenas de lugar aqui, né? O 2 com 1. Mas não era isso que a gente estava procurando, não é algo parecido. A gente quer encontrar exatamente o 120, né? Então, por mais que seja legal a gente encontrar algo parecido, não foi a nossa resposta. Próxima opção, temos raiz quadrada de 256. A raiz quadrada é uma coisa bem interessante também. Ela tem uma semelhança até com log, né? Porque ela envolve as potências aqui. Só que a diferença é que a raiz quadrada ela quer encontrar a base da potência. O log queria encontrar o expoente da potência. Aqui eu já tenho o expoente. Como é raiz quadrada, eu quero o expoente 2, certo? Eu quero encontrar um número que, elevado a esse expoente 2, chegue aqui no 256. E uma maneira muito legal da gente fazer isso, pessoal, é por meio da fatoração. Vou pegar aqui o 256 e vou fazer uma fatoração. Não sei se vai caber aqui, mas tomara que caiba, né? Vamos dividindo pelos primos, né? E o número sendo par, ele sempre é divisível por 2. Então, vai ficar 2 aqui, o resultado é 128. Divide por 2 de novo, aí o resultado é 64. Eu consigo novamente dividir por 2, 32. Divide por 2, 16. Percebam a mágica, gente. Sempre que é par, eu consigo dividir por 2. E aqui está continuando essa leva de pares aqui, né? Divide por 2 dá 8. Divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2. E divide por 2 dá 1. O 1 sempre é o nosso critério de parada. A gente para sempre no 1 na fatoração. E olha o que a gente encontrou aqui. Essa leva toda de fatores aqui, né? 2, 2, 2, 2, estão se multiplicando. E se a gente multiplicar todos eles, a gente encontra exatamente 256. Só que o que isso vai me ajudar nessa raiz quadrada? Se eu selecionar todos eles e transformar em uma potência, tendo em vista que são todos repetidos, eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É só contar os fatores. Lembra da definição de potenciação? É assim que a gente faz. Portanto, ao substituir dentro da raiz, eu vou encontrar a raiz quadrada de 2 elevado à oitava. Ah, mas eu não queria encontrar o mesmo expoente igual ao índice da raiz, mas aqui eu escolhi fazer por esse método para utilizar uma propriedade da radiciação, que é bem legal. Qual que é a propriedade? É a seguinte: se eu tenho uma base, um expoente e uma raiz qualquer, coloquei letras aqui só para ser um caso geral, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa raiz toda e vou transformar em uma potência de expoente fracionário. Essa é uma propriedade da radiciação que se transforma em uma potenciação de expoente fracionário. Existe uma forma de demonstrar e provar que isso aqui é verdadeiro, mas eu não vou fazer isso com vocês, né, gente? Isso aqui já basta que a gente lembre. Se você já passou pelo ensino fundamental, você já viu isso aqui de alguma maneira, tá bom? Aplicando essa propriedade nessa raiz, como que vai ficar? 2 elevado a 8 sobre 2, que é 2 elevado à quarta potência. E se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou encontrar 16. E é o resultado dessa raiz. 16 vezes 16 é exatamente o 256. Então, chegamos aqui num valor interessante, utilizamos umas técnicas legais, mas não é a nossa resposta. E, finalmente, chegou a hora do fatorial. O fatorial, assim como o 4 fatorial que a gente calculou ali em cima, a gente já sabe como é. É só multiplicar o número pelos antecessores. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se eu fizer essa continha, quanto será que dá? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60.
60 vezes 2 é 120. E 120 vezes 1, olha lá, gente, exatamente o valor que a gente desejava, certo? Encontramos 120 na nossa questão, encontramos 120 na nossa alternativa letra D, portanto, eu posso afirmar com toda certeza que a resposta é a letra D. Se você encontrou essa, parabéns, você acertou essa questão.